Hoje você tem um conhecimento muito grande e replica os seus dois termos para ajudar pessoas e para que elas também tenham a esperança e o sucesso que você teve na sequência da sua vida, que nós vamos conversar daqui a pouco. Mas lá atrás, como você aprendeu? Você falou pela dor, sim, mas tá bom, você chorou 3 horas e você disse, bom, a minha opção é por ajudar os meus filhos. Começando de onde? Como é que você foi buscar onde isso? Naquela época, a internet estava começando no Brasil. Comecei a vasculhar a internet buscando depoimentos, material, cursos, livros. Onde tinha curso eu estava junto. Aparecia um livro eu estava lendo. Então eu aproveitei esse momento de dor para gerar um banco de conhecimentos, né? Porque ninguém enfrenta uma doença sem conhecê-la. Eu acho que um dos grandes problemas da humanidade é justamente isso. Nós vemos problemas, ficamos discutindo dos problemas e não estamos buscando solução. Eu queria solução. Eu queria saber como é que tira filho da droga, como é que tira filho do álcool, como é que lida com pai alcoólatra, com essas famílias que sofrem. No Brasil, nós temos milhares de pessoas sofrendo com o problema do álcool. Meu pai era alcoólatra, morreu duro. precocemente exatamente por isso. Então, eu digo assim que nós fazemos parte de um grupo de famílias que foram afetadas pelo abuso de álcool e uso de outras drogas. Nós não somos famílias iguais aos outros. É necessário olhar para dentro da estrutura familiar e ver o que a gente pode fazer daqui para frente para que os nossos netos ou bisnetos não passem também por esse sofrimento. Por isso que tudo é oportunidade e aprendizado. E como é que você começou o processo? Eu comecei fazendo cursos. Fui fazer um curso junto com o meu filho para estimulá-lo a sair do mundo da droga. E lá eu ouvi uma palavra chamada comunidade terapêutica, o modelo de tratamento para dependentes químicos. E ali eu senti que era um chamado. Porque na comunidade terapêutica você tem um lema: eu te ajudo e permito que você me ajude. Eu te ajudo quando eu observo quais são os seus comportamentos inadequados. Mas você me ajuda quando você fala, quando o modo como eu estou agindo ou reagindo também não está legal. E nessa troca de informações com respeito, as pessoas melhoram. Então, naquele momento eu senti, é aqui. A minha empresa era fantástica. E aí eu entrei num processo de aprendizado e em um determinado momento eu tomei a decisão mais importante da minha vida. A única decisão que eu digo 100% que eu não me arrependo nem um momento. O dia que eu resolvi abandonar minha profissão, fechar a minha empresa e a partir dali ser empreendedor social. Ser voluntário nas causas do bem. 24 horas, 7 dias por semana. E eu dizia assim, e ainda tendo ligação a cobrar no meio da noite, né? E foi uma decisão maravilhosa. A sua empresa era de quê? Era de... Eu faço parte da segunda geração de ortodontistas do Brasil, né? Uhum. Isso lá na década de 80 era algo assim fantástico. Então eu coloquei dentro da minha empresa uma visão bem empresarial, Sim. com resultados. Eu falo assim, eu consegui atender cerca de 8.000 clientes, né, pacientes durante a minha vida profissional. Hoje, dificilmente alguém na minha área conseguiria fazer isso. Mas todo esse sucesso que garantiu um retorno financeiro não me trouxe a paz dentro do lar. Alguma dor maior me esperava. São as surpresas da vida, né? E surpresas também são desafios. E desafios são coisas boas. O ser humano cresce nos desafios. Eu acho que antes eu era um empresário muito buscando resultados econômicos. Lidar com dependentes químicos padrão Cracolândia me humanizou, me deixou um ser humano melhor. E eu agradeço a Deus por ter tido um filho dependente químico, porque eu melhorei na vida a partir deste momento. Você se julgou? Você foi daquele tipo que eu estou já em casa imaginando uma pessoa vendo ou aumentando o som para poder, né? Puxa, isso aqui está me atingindo. Você fez algum julgamento? Eu errei, alguém na minha casa errou, o meu filho errou. Você passou por essa fase de se culpar? A fase da culpa, ela é inerente ao processo. Hoje eu digo para todas as pessoas, se você quiser tirar um filho da droga, o ponto de partida não é internar o filho.
O ponto de partida é a mudança de comportamentos e sentimentos da família. O que mantém muitas vezes um filho na droga é você ter alguém dentro de casa, um pai ou uma mãe, uma avó, que tem três sentimentos: medo, culpa e vergonha. Eu passei por todos esses momentos. Medo do meu filho se perder na vida, medo do meu filho ir para a cadeia. Eu me senti culpado porque, como empresário, eu achava que eu tinha que cuidar da empresa e não dei atenção ao filho. Vergonha do que os vizinhos iam dizer. Eu morava em Alphaville. O que as outras pessoas vão falar. Porque quando você tem um filho na droga, você está passando uma imagem de que você foi um fracasso como pai. Você foi um fracasso como ser humano. E não é assim. Eu não tenho culpa do meu filho ter encontrado na cocaína um potente alívio para as dores que ele trazia no coração. O que eu percebi é que eu não estava preparado. E apesar de eu dizer que ter tido um filho na droga me levou a mudar a minha vida, o que mais me chocou não foi ter descoberto que o meu filho era usuário de cocaína. O que mais me chocou foi ter descoberto que meu filho usou droga durante 8 anos e eu não percebi. Como é que um cara que tem 4 pós-graduações, um empresário de sucesso, não vê o teu filho se afundando? Porque quando o filho começa a usar droga pela primeira vez, ele melhora como filho. Eu achava que meu filho estava melhorando, que meu filho estava decolando. E meu filho estava se afundando no uso de entorpecentes. Que coisa, você tem uma declaração, eu nunca tinha ouvido. Como assim, melhora? O filho melhora no começo quando está usando droga. Veja, qual é o filho mais vulnerável à droga? Primeiro é o filho tímido. Depois é filho por adoção. Depois é filho que sofre bullying na escola. Por último é aquele filho que sente que não pertence para aquela família. Veja bem, meu filho era tímido. Quando o tímido não tem dificuldade para arrumar namorada, o tímido tem dificuldade para arrumar emprego, tem dificuldade de entregar um currículo. Mas quando ele começa a usar droga, ele perde a timidez. Ele fica descolado, ele já chega falando, já chega abraçando, ele parece que tem mais iniciativa. Mas quando sai o efeito de droga, ele volta a ser tímido. E isso vai se acentuando. E eu não estava preparado para isso. O pouco que meu filho melhorava, eu achava que ele estava melhorando, mas era efeito da droga. A droga, ela faz os nossos filhos se parecer com quem eles gostariam de ser, mas não são. E aí, a partir do momento que isso está detectado, você chamou seu filho e ele concordou em ir com você para começar essa recuperação? Não, a coisa não funciona assim não. Quando um filho tem 16, 17, 18 anos e está usando droga, ele está namorando com a droga. Ele só viu o lado gostoso da droga. Não adianta dar conselho, não adianta sentar aqui, vou chamar, vamos conversar, porque ele está namorando com a droga. Depois ele vai casar com a droga. Aí quando ele entrar nas brigas da droga e levar para um divórcio litigioso, é que ele acorda. É importante a gente dizer que há uma diferença entre usuário de droga e dependente químico de droga. Eu conheço um monte de gente que é usuário de droga e não tem nenhum problema. Mas eu conheço alguns que de usuário viraram dependentes. E quando uma pessoa se torna dependente químico, normalmente eu falo assim, só tem 2 caminhos para esse cara sair. Ou ele encontrou Jesus ali na esquina e teve um despertar espiritual, ou então vai ser quando ele cansar de sofrer. A maioria dos dependentes químicos que eu cuido só pensaram em mudar de vida quando cansaram de sofrer.